Bom dia, boa tarde, na verdade, né? Sejam bem-vindos aí ao 14º Encontro Virtual de Assistidos. Sempre uma oportunidade para nós muito importante. A gente está podendo falar com os nossos assistidos, assim como a gente tem feito nos encontros semestrais, né, no ano passado. É uma pena que dessa vez a gente não possa estar, como a gente sempre faz, né, nos encontrando presencialmente, tomando aquele café juntos e podendo bater aquele papo, mas a gente, mesmo sendo uma tecnologia nova para a gente, fazer lives, e a gente está aprendendo também isso com vocês, para nós é sempre uma oportunidade muito grande aí de estar junto, tá? Pena que também seja num momento como esse, um momento difícil, né, de afastamento social, mas de qualquer forma a gente quis manter essa tradição e estamos aqui. Eu vou passar para vocês a programação de hoje. Então nós vamos ter uma palestra na sequência com o Lauro Araújo, muita gente já conhece o Lauro, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o que está acontecendo no mercado e também algumas perspectivas econômicas, o que a gente tem para esperar aí para um futuro não muito distante. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados da Embraerprev, uma visibilidade, e também algumas situações de materiais novos que a gente tem disponibilizado. E a partir das 4 horas a gente abre então para perguntas. É importante observar que por conta das limitações, né, que esse tipo de tecnologia das lives tem, as perguntas seria impraticável a gente fazer as perguntas ao vivo, né? Ao vivo eu digo faladas. Então a gente vai utilizar a ferramenta do chat. Então eu peço que vocês utilizem a ferramenta do chat já a partir de agora para mandarem as perguntas, né? E a gente vai responder na ordem que elas forem apresentadas para nós, ok? Eu queria, então, apresentar o Lauro. Muita gente já conhece o Lauro, mas é sempre importante a gente lembrar o currículo dele. O Lauro Araújo, formado em administração de empresas, é mestre em International Finance pela Glasgow University, foi líder do escritório no Brasil da Mercer Investment Consulting e atuou como consultor e analista de gestão na Mercer, no Canadá. Foi professor do IBMEC, da Fundação Getúlio Vargas, da Bovespa e da BMF. Também é autor de 5 livros e nosso parceiro aí também nas questões relacionadas principalmente as questões econômicas e de investimento. Então, eu vou passar a palavra para o Lauro. A partir de agora, Lauro, por favor. Boa tarde, pessoal. Estava carregando aqui minha tela, compartilhando aqui minha tela com vocês. Então, a gente tem aí o ajuste para fazer, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre o mercado financeiro, né? E começando revendo o que é uma crise, falo especificamente sobre essa crise, impactos no Brasil e no mundo e como é que a gente vai superar essa crise. Crise é um período que a gente tem escassez de produção, comercialização e consumo. Muitas vezes a crise impacta uma dessas coisas. A greve dos caminhoneiros, por exemplo, foi uma mini crise que impactou a comercialização de bens e consumos. A gente lembra bem, está fresco na nossa cabeça. Agora, por definição, a crise ela é imprevisível e inesperada. Alguns gurus aí dizem que previram a crise. Gente, crise não dá para prever. Ela é, por definição, imprevisível. Ela é ampla, ela cria uma quebra nas relações econômicas de um desses pontos que eu mencionei atrás, e ela desestrutura o funcionamento normal da economia. E uma característica muito importante,
todas as crises são únicas. Cada crise tem uma característica diferente. E crise é um negócio que acontece sempre no mercado. Eu trouxe esse gráfico aqui para vocês. Na horizontal eu tenho as datas, então ele começa em janeiro de 95, e aqui a gente tem o valor de R$100 investidos em janeiro de 95, deflacionado. O que é isso? Eu tirei o efeito da inflação desses R$100 para a gente poder comparar esse dinheiro ao longo do tempo. Então, vocês percebem que o mercado sobe, aí vem uma crise da Ásia e da Rússia, de 97 a 98. Aí o mercado sobe de novo, início dos anos 2000, crise das empresas de tecnologia, o mercado cai de novo. Aí a gente tem um período forte de alta que vai até 2008. Aí vem a crise do subprime. Inclusive, se você ainda não assistiu o filme A Grande Aposta, é um excelente filme, excelente atores, explica muito bem essa crise. Tem no Netflix, ou pelo menos tinha até pouco tempo atrás. Aí a gente tem a queda, e aí depois volta, o mercado sobe um pouco, e a gente começa e entra numa nova crise dentro de uma crise. Muitas pessoas não se dão conta, mas nós tivemos uma crise lenta no Brasil, que foi de 2010 até 2016, que é o que eu chamo de longa recessão e instabilidade política. Olha o tanto que o dinheiro desvalorizou. É uma queda importante e muito grande e longa. E dentro dessa crise, nós tivemos outra crise, que foi a crise da dívida europeia. Aí nós tivemos a antecipação das mudanças políticas no Brasil, tivemos uma alta da Bolsa, mais uma crisezinha aqui, tivemos uma alta da Bolsa e veio o Covid-19. A gente está vivendo essa crise. Esse gráfico vai até o mês passado, eu ainda não atualizei para esse mês. Então, crise é uma certeza no mercado financeiro. Nós teremos crise sempre. Tá? Aí depois a gente tem aqui algumas lições que a gente aprende olhando as crises do passado. Primeiro, elas passam. Até as crises mais difíceis, e a longa recessão de estabilidade no Brasil foi uma crise longa e difícil, ela passou. E elas voltam. Como eu disse, recorrentemente tem crises. Isso é uma coisa que a gente pode estar certo. Toda crise tem um custo humano e financeiro. Infelizmente, essa é outra realidade. Não tem como a gente evitar esse custo humano e financeiro. Nessa crise do Covid, a gente nota, a gente vê o custo humano muito próximo, porque nós estamos sofrendo, e vendo amigos e parentes sofrendo com a doença. Mas o custo financeiro também é grande. Vou falar mais sobre ele daqui a pouco. Ações precipitadas, elas sempre custam caro. Se você entra ou sai do mercado em momentos difíceis, você pode realizar um prejuízo para o resto da vida. O importante é ser fiel ao seu plano, ter um bom plano e ser fiel ao seu plano. Covid-19. A gente liga a televisão, é só Covid-19 o tempo inteiro. Vou fazer uma revisão rápida dessa crise. É uma crise de saúde, sem dúvida nenhuma. Vou falar daqui a pouco, a economia está intacta. Na verdade, está sofrendo por uma decisão governamental. Hoje, a informação que os investidores têm e a informação que os investidores usam a infecção das pessoas é a única forma que a gente conhece hoje para eliminar a doença. A vacina pode fazer isso, mas, por enquanto, só o efeito rebanho, de imunização de rebanho, ou seja, quando mais de 60%, 65% da população mundial contrair a doença e tiver a defesa do vírus, é que vai fazer com que a gente volte a funcionar normalmente. E uma vacina deve ficar pronta no final do ano, mas isso não quer dizer que a imunização da população aconteça no final do ano. Porque uma coisa é produzir a vacina, outra coisa é inocular as pessoas.
Então, são 3 fases distintas: ter a vacina, produzir e inocular. Então, os investidores trabalham hoje com a perspectiva de normalização da vida de todo mundo para o início do ano que vem. Existe muita controvérsia contra os medicamentos. Mais uma vez, a gente tenta trabalhar com as informações oficiais e científicas. Não tem um remédio ainda para tratamento. E o número de leitos nos hospitais é insuficiente. Por isso, a necessidade do confinamento. É natural do ser humano a gente sofrer muito vendo uma pessoa doente e não tendo como auxiliar. E ter uma pessoa doente sem um hospital é muito complicado, e o número de mortos pode aumentar muito, porque várias pessoas que entram na UTI superam. Agora, se a pessoa precisa de UTI e não tem UTI disponível, a probabilidade é que ela morra. Então, a gente tem que segurar o alastramento do vírus exatamente para dar tempo para os doentes entrarem no sistema de saúde, terem o tratamento adequado e saírem. Então, infelizmente, hoje, os países que tentaram alguma coisa diferente acabaram voltando atrás. O custo econômico disso é muito grande e o mundo para por uma decisão. Não por uma guerra, não por um furacão, não porque uma usina nuclear explodiu, e o mundo para por uma decisão. O impacto é amplo. Primeiro, para a produção e a distribuição dos produtos e serviços. E depois, para o consumo. As pessoas não compram e a economia mundial está estagnada. Muito difícil prever qual é o tamanho da estagnação, cada hora a gente vê um número diferente. Para o Brasil, acredita-se que seja algo em torno de 6% de queda. É gigantesco essa queda. A crise é amplamente disruptiva, não é uma crise de um país. A crise de 2008, vocês lembram naquele gráfico lá, a crise de 2008, a subprime, ela atacou muito os Estados Unidos. Como os Estados Unidos é o motor da economia mundial, junto com a China, impactou todo mundo. Mas essa crise é uma crise global. O importante a gente pensar é que, apesar da crise, a capacidade de produção fica intacta. As fábricas continuam lá, as pessoas que prestam serviço continuam lá. Então, a gente tem condição de sair dessa crise mais rápido. O problema é que as dívidas públicas explodem globalmente. Existe muita dúvida sobre qual vai ser o efeito do endividamento de governos no médio e no longo prazo. Vou falar um pouco mais sobre o Brasil, a dívida brasileira. Tá? O que a gente está vendo? Preço das commodities caindo, minério de ferro, gasolina, petróleo, safra agrícola, café, soja, o preço de tudo caiu, por falta de consumo e produção. Petróleo é um caso à parte, existe uma briga paralela entre Rússia e Estados Unidos, um caso complicado, mas a gente vê aí preços de petróleo em níveis nunca antes imaginados. E o consumo desapareceu. Isso é fato. A China já está pronta para voltar a produzir, mas não tem quem compre os produtos chineses. Nós precisamos que as pessoas voltem à atividade para esse consumo voltar. 30 milhões de pessoas estão desempregadas nos Estados Unidos. O índice oficial é 20 milhões, porque o governo americano não considera aquelas pessoas que não estão trabalhando e não estão procurando emprego. Então, ele só considera as pessoas que estão procurando emprego por volta de 20 milhões. Saiu um número agora, mais 2,5 milhões entraram nesse número agora essa semana. Então, é uma quantidade de pessoas sem trabalho gigantesca, sem precedentes numa crise dessa. Isso só nos Estados Unidos, a gente não está falando das outras pessoas. O confinamento
tem um efeito danoso. As pessoas não podem trabalhar, não podem produzir, poucas pessoas têm o privilégio de trabalhar de home office, ou então poucas pessoas têm acesso à internet e comunicação. A gente está aqui junto, trabalhando agora, isso não é amplo, aberto para toda a população. Nós não temos histórico de uma pandemia dessa no mundo moderno. A gripe espanhola tem muitos anos e o mundo era completamente diferente. E o valor das moedas, ele se realinha globalmente. A gente pode entrar numa nova fase de realinhamento de preços de moedas. O dólar está forte contra todas as moedas. Não é só o real que se desvalorizou, praticamente todas as moedas se desvalorizaram. No nosso caso, é um pouco mais grave, porque uma coisa que atribui valor ao real é o preço das commodities. E com o preço das commodities baixo, existe uma justificativa para o real, no médio e no longo prazo, ficar mais desvalorizado. Além disso, a gente tem aquela parte, né, de financeira, que a taxa de juros baixa no Brasil espanta o investidor estrangeiro que vem aqui buscar retornos altos e faz com que o real se desvalorize mais ainda. Então, a taxa de câmbio está aí. Eu acho que por algum tempo a gente não deve ver um real mais forte. Por um lado é bom, exportações indo bem, produção de soja está embarcando bastante soja e o preço das ações das empresas exportadoras, inclusive, tem subido ultimamente. Números mundiais. Eu acompanho muito esses gráficos, eu vou explicar para vocês. Aqui a gente tem número de casos diários, na horizontal a data, na vertical a quantidade. A quantidade é importante, mas não é o fundamental. O que eu olho é a tendência. Esse aqui é o gráfico dos Estados Unidos. Percebe que os Estados Unidos teve um crescimento e o número de casos se mantém praticamente estável, só recentemente que ele diminui. Nova York é responsável por uma grande parte desses números, um adensamento populacional muito grande e a cidade demorou para entrar em isolamento. Isso espalhou muito rapidamente o vírus. Então, nos Estados Unidos, a situação ainda não está boa. Espanha sofreu muito, teve uma diminuição. Aqui a gente tem um aumento e agora parece que o negócio na Espanha está melhorando. Itália, sabemos também que a Itália sofreu demais, entrou na crise antes dos Estados Unidos, aqui é 15 de fevereiro, aqui a gente está em 18 de março, então você vê que nos Estados Unidos praticamente não tinha nenhum dado e na Itália já estava explodindo. Confinamento na Itália funcionou, permitiu que a Itália comece a sair. França é um caso interessante, nós tivemos aí um crescimento e uma queda, aqui 5.000 pessoas, aqui 2.000 pessoas, ou seja, o número é grande, porque a gente tem um pico aqui que estoura o gráfico da França, mas como eu disse, mais importante aqui é a gente entender a tendência. E por que eu acompanho isso? Espanha, Itália e França estão saindo do confinamento e é muito importante porque a experiência deles vai nos ensinar como agir aqui no Brasil. Alemanha, um outro país também que está saindo do confinamento e a gente vê que o número de contágio continua baixo, isso é muito bom. Reino Unido demorou a entrar no confinamento e continua ainda com a média alta. Nós temos aqui a Rússia. Olha que coisa impressionante, a Rússia está numa situação parecida com a situação do Brasil, vou mostrar o gráfico do Brasil depois, e a gente não sabe ainda se atingiu o pico. Pelos últimos dias, isso aqui são dados do dia 13 de ontem, tá bem atualizado, parece que a Rússia pode ter atingido o pico, mas a gente não sabe. Japão. O Japão não entrou no confinamento, inclusive é proibido contra a lei no Japão, o governo japonês obrigar as pessoas a ficarem em casa.
e o Japão optou por não fazer testagem em massa, então os dados do Japão a gente tem que olhar com dificuldade, mas depois o presidente japonês foi à televisão e pediu para as pessoas, principalmente as pessoas de grandes cidades, a ficarem em casa. Aí a gente vê um decréscimo, mas o Japão ainda não está numa situação confortável como a Alemanha e França. E aqui a gente tem a China. China a gente tem que olhar tudo com muito cuidado, né? Porque a gente não sabe até que ponto esses dados refletem a realidade. Mas a China teve um confinamento forte, imposto pelo governo central, e olha aqui, dados da China até dia 11, não consegui os dados de 12 e 13, mas praticamente zero novos contágios na China. Praticamente zero. Não é zero, é muito pequenininho, não aparece os números, mas é praticamente zero. Então, é um outro país que a gente pode se espelhar para ver qual a experiência de saída do confinamento. Esse gráfico é um gráfico que eu gosto muito. Esse gráfico é fornecido pela PIMCO. PIMCO é uma das maiores gestoras de renda fixa do mundo. São trilhões de dólares que eles têm investidos nos fundos que eles administram. E ele mostra a expectativa futura de crescimento das economias. Então, aqui na horizontal, a gente tem as datas. Até esse ponto aqui é o passado e daqui para frente é o que eles projetam para o futuro. E eles pegaram dezembro de 2019 e fizeram um ponto 100, ponto zero. Então, você vê aqui que todas encontram o ponto zero, para a gente perceber qual é a evolução. E nós temos algumas coisas interessantes aqui. Essa primeira curva aqui é o Japão. A gente vê, o Japão já veio se desacelerando antes da pandemia, antes da crise, e a aceleração, ela se intensifica até um pouco antes do final do ano, mas já por volta de dezembro de 2020, o Japão volta a crescer. China é um outro fator interessante. A China, quando o Covid bateu, a desaceleração da China foi muito rápida e a China, expectativa é que a China volte a crescer, inclusive, olhando para 2021, o nível de crescimento volta praticamente ao nível histórico chinês. E aí nós temos aqui um conjunto de países e nós vemos aqui a zona do euro, uma crise forte, muito grande a crise na zona do euro, mas ao mesmo tempo o retorno é muito rápido. Isso é o que a gente chama de retorno em V. O que quer dizer retorno em V? Os economistas chamam as crises por símbolos, né? V é quando você tem uma queda muito rápida e um retorno muito rápido. Em W, você tem uma queda muito rápida, uma pequena recuperação, volta a cair para depois voltar. Em J, uma queda muito grande e depois você tem uma barriga, fica um tempo parado e aí volta a crescer. E tem aquela queda que eles chamam agora Nike, né, que é o símbolo da Nike. Ou seja, ele cai rápido e vai subindo devagarinho. Então, o que, não só a PIMCO, mas a PIMCO organizou essa informação, mas muita coisa que eu leio de bancos, outros fundos, economistas, existe um certo consenso de que até o final do ano, para os países desenvolvidos, essa crise vai estar superada. Eles voltam a crescer e as economias voltam a funcionar. O que é uma notícia muito boa. E é interessante que a gente está num mundo de taxas de juros muito baixa. Nós já estamos numa situação que, na minha opinião, essa ferramenta não funciona mais. Inclusive, o Banco Central americano disse que não vai cortar mais taxas de juros. Os gastos do governo são fundamentais nesse momento para garantir que as pessoas consigam voltar a trabalhar. É o que a gente chama de dinheiro de helicóptero. O governo, como o governo brasileiro está fazendo de uma forma muito correta, outros governos também, eles dão
dinheiro para a população. É como se você tivesse um helicóptero que jogasse o dinheiro lá no seu quintal. Então, dada dinheiro e isso é fundamental. Saída rápida. Essa saída rápida depende fundamentalmente do consumo. Por isso que é importante manter a vida das pessoas funcionando. Quanto menos a vida das pessoas quebrar, mais rápido volta o consumo. E aí a gente tem o que a gente chama de ciclo virtuoso. O consumo incentiva a produção aquece o emprego gera renda que incentiva o consumo. Então, é dessa forma que a gente vê a dinâmica para a recuperação rápida das economias. Então, consumo, é importante as famílias e as pessoas continuarem tendo capacidade de consumir, isso gera mais produção, que gera mais emprego e que acaba levando aumento de salário, que gera mais consumo. É interessante porque a China está pronta para produzir, mas o consumo mundial não está presente. Isso é um problema e a gente precisa ter esse consumo voltando. Consumo é uma chave importante para a retomada da economia. Realinhamento dos preços das commodities, quando o consumo, a economia voltar, o preço do petróleo vai subir e o preço do minério sobe, isso é positivo. O Brasil, inclusive, positivo para o real. Algumas dúvidas com relação à expansão da base monetária. O que é base monetária? Base monetária é a quantidade de dinheiro. E aí a gente tem vários tipos de dinheiro, tem o papel moeda, mas tem o dinheiro nos bancos, tem vários tipos de dinheiro que existem na economia. Quando você aumenta a base monetária e você coloca mais dinheiro na economia, tem mais condição de coisas serem compradas. Por outro lado, isso pode gerar inflação. Então, é importante a gente acompanhar. Eu acredito que nas grandes economias isso seja ajustado, como foi ajustado na crise do subprime. Valor futuro das moedas, eu pessoalmente acho que não é interessante para os Estados Unidos ter um dólar forte. Isso encarece as exportações americanas e diminui o preço das importações. Então, os Estados Unidos acaba exportando emprego, porque ele começa a comprar mais de outros países. Para nós é bom, mas eu acho que a moeda americana, no médio prazo, não no curto prazo, deve se desvalorizar. A gente vai ter um efeito de maior nacionalismo no mundo, isso é natural. Relação Estados Unidos e China já está piorando. Inclusive, essa semana, todo esse nervosismo dos investidores foi por causa da relação Trump-China. Isso deve aquecer, até porque é eleição. O Trump gosta desse tipo de publicidade. A gente tem que monitorar isso. Europa, eu acho que pode sair muito prejudicada. Foi aprovado no Supremo Tribunal da Alemanha normas que diminuem a força do Banco Central Europeu na Alemanha. É como se a Alemanha estivesse já fazendo um movimento para depender menos da Europa. E isso pode ser um fator disruptivo. Então, a Europa, o futuro do euro, inclusive, não no curto prazo, no longo prazo, é uma coisa que a gente tem que monitorar, porque a gente deve ter alguma mudança aí, principalmente se os países entram no nacionalismo maior. E olha como os investidores reagiram a tudo isso. Isso aqui é o valor das bolsas, das principais bolsas mundiais, nos últimos 3 meses. Nós estamos falando de 3 meses. Então, elas vêm num nível alto, caem, e aqui a primeira linha azul clara é o Nasdaq, que é o índice das ações de tecnologia. Com base na cotação de 3 meses atrás, início do ano, o Nasdaq já recuperou praticamente tudo, ele só está 5,27. O S&P recuperou menos. O S&P são as grandes empresas industriais.
Tem também aí IBM, tem outras empresas, mas tem Coca-Cola, tem Johnson, são empresas industriais. Esse ainda está com uma queda de 12%. Europa, a gente tem aqui a Bolsa de Londres e a Bolsa de Frankfurt, mais ou menos 20% de queda, e a gente tem a nossa Bolsa, 28% de queda. Agora, olha que coisa interessante. Olhando 6 meses atrás, então aqui a gente está pegando um pouquinho depois do meio do ano, quarto trimestre para cá, o Nasdaq está com uma alta de 6%. O investidor americano, investidor global, acha que a Bolsa está num preço bom e ela já está mais alta para essas empresas de tecnologia do que estava 6 meses atrás. E o S&P, que são as grandes indústrias, 5,26. Europa não responde da mesma forma, 20%, Brasil, 27% de queda. Então, isso corrobora que os investidores globais esperam uma reação mais rápida, principalmente nos Estados Unidos, da saída da crise. Então, para eles, a crise deve durar menos. Bom, e agora a gente entra no Brasil. Nós somos pegos pela pandemia num momento de lenta transição de ajuste de contas públicas. O que é isso? O governo gastar melhor o dinheiro, diminuir suas despesas. Um governo que gasta muito e gasta mal é um governo fraco. E nós começamos com o governo Bolsonaro a ter um ajuste, mas esse ajuste é lento e nós fomos pegos mais fracos. Então, o mercado está muito atento à negociação das reformas com o Congresso. Se essas reformas não andarem rápido e não forem efetivas, o nosso mercado financeiro vai continuar sofrendo. Então, é muito importante isso. O relacionamento entre os poderes que vai fazer com que essa coisa de reformas aconteça também é um fator muito importante que o mercado está acompanhando. Os poderes se relacionando melhor e aprovando essas reformas, a gente sai da crise mais rápido. E agora a gente tem um fator que pesa contra a gente, que é a cultura política do Brasil, do Congresso só aprovar as coisas mediante alguma contrapartida, e dos empresários que estão sempre esperando que o governo socorra, antigamente era pelo BNDES, e não busquem soluções próprias. Isso pode dificultar a nossa saída. O vírus no Brasil, aqui são dados brasileiros, desculpe a data aqui está errada, eu só percebi agora, aqui é 13 também, tá? É dia 13. Nós percebemos que no Brasil, a gente sabe que os dados do Brasil têm uma defasagem, mas de qualquer forma, parece que nós não atingimos o pico ainda. Então, a gente pode esperar um confinamento um pouco mais longo no Brasil, pelo menos essa é a minha opinião. Por que não sair do confinamento? Se a gente for pensar com uma cabeça fria, se o brasileiro sai do confinamento, a gente tem a imunidade de rebanho e a vida segue. Isso é o que a gente tem hoje, porque a vacina, ninguém sabe quando vem, perspectiva, como eu disse, final do ano. Com a população imunizada, a crise fica para trás. Só que o custo disso é muito grande, é não ter leito suficiente para salvar pessoas que, se fossem atendidas no hospital, poderiam não morrer. Por isso que é necessário segurar a população para que o vírus não se espalhe. Sem dúvida nenhuma, o custo econômico é muito grande, mas a gente tem que pensar que o custo da vida da pessoa é maior ainda, porque isso não tem como repor. A crise passa. E isso afeta a nossa Bolsa. No início do ano, a Bolsa estava a 120 mil pontos. Aqui está 27 de janeiro, 120 mil pontos. Agora a Bolsa estava a 80 mil pontos, hoje 77 mil pontos. Então a gente vê uma queda grande de 120 para 80 mil pontos. Isso mostra como o investidor vê a fragilidade do Brasil. Então, o investidor
está cobrando um prêmio alto para investir no Brasil. E taxa de câmbio, como eu disse, eu acho que a nossa taxa de câmbio agora está mais alto ainda, hoje ela subiu mais, mas eu acho que a nossa taxa de câmbio entra num novo patamar. Pensar que a taxa de câmbio estava em 4%, em R$ e agora está a quase 6, é uma mudança muito rápida. Grande parte dessa mudança é explicada pela queda no preço das mercadorias, das commodities, principalmente petróleo, minério de ferro, e pela queda da taxa de juros no Brasil. Taxa de juros no Brasil. Nunca vimos uma taxa de juros tão baixa, 3%. Taxa de juros básica da economia hoje é 3% e deve ir para 2,50%, algumas pessoas falando em 2,25%. Taxa de juros historicamente baixa. É importante, o Copom, o Banco Central, tem que cortar mesmo a taxa de juros, não tem jeito, mas o efeito da taxa de juros no Brasil hoje é mais psicológico do que prático, porque o dinheiro está empossado. Os bancos não estão repassando e, se você for ver, uma taxa de juros baixa ajuda a pessoa a comprar no crédito, a parcelar as suas dívidas. A taxa de cartão de crédito no Brasil ainda é gigantesca, é um absurdo. Você paga mais por mês do que a taxa básica de 2% ao ano. Então, a taxa Selic, ela é um efeito mais psicológico. Eu, pessoalmente, acho que vai ser cortada, mas o efeito é mais psicológico do que prático. O importante mesmo é o gasto do governo. É o governo colocar dinheiro na mão das pessoas, com esses auxílios de R$600, e nas empresas, para que as empresas se mantenham até a volta. Foi aquilo que eu disse, né? A princípio, as indústrias, as máquinas estão lá, mas a gente tem que resguardar a empresa também, porque se a empresa quebra antes de voltar, é muito complicado. Agora, o governo brasileiro está num momento difícil. Isso aqui é o resultado das contas do governo. Essa linha aqui é zero. Isso quer dizer que o governo gasta tudo que ganha. Quando essa linha vermelha está abaixo do zero, isso quer dizer que o governo está gastando mais do que arrecada em impostos. E essa linha laranja é tudo isso aqui mais o custo da dívida. Porque quando o governo gasta menos, ele tem que tomar dinheiro emprestado. Como a gente, se a gente gastou mais, estourou no cartão de crédito, você entra no rotativo e, além de ter que pagar suas contas, você ainda tem que pagar o juro do cartão de crédito. E esse é o problema do Brasil. Para você melhorar a situação do país, para sair rápido, é importante o governo gastar. E o dinheiro não tem, porque o governo já gasta mais do que arrecada. Isso vai fazer com que a dívida do governo aumente e o governo, os estados e os municípios gastam muito e gastam mal. Esse é o principal ponto de fraqueza do país e é o que pode nos prejudicar no longo prazo. Monitorar esse resultado das contas é muito importante. Então, hoje no mercado brasileiro, os investidores avaliam e eles dão preço para as dificuldades de negociação de medidas. Como eu mostrei, as medidas que colocam as contas do governo são muito importantes e o governo tem uma dificuldade de negociar. E isso traz mais tensão aos mercados. Então, a gente vê mais alta de dólar, mais queda na bolsa e instabilidade na renda fixa. Não sei se vocês viram, fundos de renda fixa de grandes bancos. Eu tenho fundo de renda fixa no Itaú, tenho na XP, tenho no Banco Inter. Os fundos de renda fixa tiveram cota negativa, tiveram rentabilidade negativa. Por quê? Porque as pessoas ficaram com medo, quiseram dinheiro, queriam dinheiro, começaram a sacar o dinheiro do fundo de renda fixa. O fundo de renda fixa investe, os investimentos ele num título
de uma empresa, vamos colocar aí Raízen, Petrobras, Vale, empresas de primeira linha, mas o fundo de investimento tem que fazer dinheiro, ele tem que vender esse papel. Na hora que ele vende esse papel, o preço do papel cai, então ele contabiliza, né, uma perda na cota, e a gente vê instabilidade geral na economia. Nessa situação, nessa crise, até quem tinha dinheiro em fundo de renda fixa conservador viu cota negativa. Ninguém ficou de fora, exatamente por causa do pânico gerado e das incertezas que a gente está vendo no mercado. Essa é uma particularidade muito importante dessa crise atual. Superando a crise, o efeito do confinamento é grande e, por melhor que sejam as nossas provisões, o resultado final é incerto. A gente está aí com previsões otimistas para várias partes do mundo, mas são só previsões. Tudo pode mudar se a gente tiver uma segunda onda, que eu não acredito que vai acontecer, essa coisa toda pode mudar. E depende da velocidade do resultado do término do confinamento. Tá? Agora, a infraestrutura está preservada. Os trabalhadores estão disponíveis, só que a renda desapareceu. Então, a gente tem que dar uma forma de fazer aquele ciclo virtuoso que eu expliquei agora há pouco tempo, a voltar a funcionar. As dívidas governamentais subiram muito rápido no mundo inteiro e isso pode ser um fator de preocupação. Dívida governamental na crise de 2008 também subiu, não foi um problema, os governos souberam gerenciar isso. A principal incerteza, então, fica na volta da renda, como a renda volta para as pessoas comprarem e a gestão da dívida, e podemos ter aí um novo modelo de relação de trabalho, que no longo prazo, na minha opinião, vai ser muito bom. A gente vai aprender a trabalhar de uma forma mais eficiente e dependendo menos de um local físico, de um prédio para a gente trabalhar. Agora, no curto prazo, isso vai ter efeitos, pode ter efeitos nos mercados imobiliários, pode ter vários efeitos. Maior nacionalismo, e como eu disse, eu estou com um foco muito grande para entender o que vai acontecer no longo prazo com a Europa. Brasil. Dificuldades da política devem se manter. A gente já tinha uma dificuldade na política brasileira, como eu disse, para a aprovação dessas mudanças. As mudanças estão sendo aprovadas, mas de uma forma muito lenta. E essa dificuldade deve se manter e, eventualmente, ela pode até piorar, o que vai jogar a nossa recuperação um pouco mais para frente. Incerteza quanto à queda da taxa de contaminação. Para sair do confinamento é muito importante a gente gerenciar. A Alemanha faz um controle super apertado e, à medida que a taxa de contaminação é abaixo de 1, isso quer dizer que uma pessoa infectada contamina uma pessoa. Quando essa medida é abaixo de 1, o confinamento é relaxado. Se essa medida sobe de 1, uma pessoa infecta mais de uma pessoa, o confinamento volta. Nós temos dificuldade de medir isso aqui no Brasil. Não só o Brasil tem dificuldade, o mundo inteiro tem. É uma conta complicada de ser feita, porque você não consegue testar toda a população. Só a Coreia fez isso. Mas isso é um dado importante e pode dificultar a saída do confinamento. E a gente precisa ver o preço das mercadorias voltar a subir para a gente ter um real mais forte e nossa economia depende muito das mercadorias. E só vai voltar se aquelas previsões estão certas. O mundo volta no final do ano, a gente começa a ver os preços de commodities melhores só o ano que vem. Médio e longo prazo. Então, essa foi a nossa visão de curto prazo para o Brasil. Médio e longo prazo. A grande incerteza de médio e longo prazo é a gestão da dívida. Isso não se restringe a esse governo. O governo futuro vai herdar uma parcela grande
da solução dessa dívida e até lá, até a gente ter uma clareza da gestão da dívida pública no Brasil, e aí eu incluo federal, estadual e municipal. A gente tem vários estados quebrados que mesmo se não tivesse a Covid, estariam com dificuldade de pagar o funcionalismo. A gente precisa ter uma solução disso para o país voltar a crescer no longo prazo. E o real deve se manter mais desvalorizado por mais tempo. Não vejo um real voltando a 4 no médio prazo. Eu acho que o real vai atingir um novo patamar. Difícil hoje dizer, mas seguramente acima de 5. Conclusão, a crise vai passar, outras crises passaram, e nós já vivemos aqui no Brasil crises lentas e silenciosas. A crise que terminou em 2016, que eu chamo da crise política, foi uma crise dura. O preço das ações caiu tanto quanto ou mais do que na Covid, e ela passou. Então, essa também vai passar. Para alguns países vai ser mais rápido, para outros países mais lento. No Brasil, tudo depende da vontade política. Se a gente tiver vontade política, essa crise pode ser curta e a gente colocar o país de volta nos trilhos. Então, esse é um fator importante. Hoje, o fator político para o Brasil, como era no passado, não mudou. Então, a gente já vê isso. No longo prazo, a gestão da dívida pública é o que os investidores mais vão observar. Então, estou quase no finalzinho aqui. Estou quase no finalzinho, não. Terminei, mas eu fico aqui até o final para responder as suas perguntas. Muito obrigado e eu retorno agora para o Eléo. Oi, pessoal, vou compartilhar aqui a apresentação. A gente vai começar, então, com um breve resumo, né, dos principais indicadores da Embraer-Prev. E aqui a gente vê o primeiro indicador, que tradicionalmente eu mostro a evolução do patrimônio, mas em função dessa nova mecânica, inclusive a gente enxugou bastante a apresentação, deixou ela bastante resumida, tá? Então a gente vê aqui o patrimônio do plano posicionado em abril, 3 bilhões e 200 aproximadamente. Esse patrimônio, obviamente, que ele já foi maior em dezembro, né? E mesmo com uma desvalorização de bolsa de 30%, até mesmo pelo nível de risco que a gente assume no plano, né, que ele é considerado ainda baixo, como sendo, pela própria natureza do plano, um plano de previdência complementar. Então, a desvalorização do patrimônio em relação à posição de dezembro foi da ordem de 6,5%, ok? O quadro de participantes, ele continua crescente. A gente tem hoje cerca de 21 mil participantes. 93% desses participantes ainda são participantes contribuintes ou aqueles que estão em fase de aguardando até a oportunidade do benefício. E nós temos uma parcela importante também dos assistidos, em torno de 7% do nosso quadro. A adesão ao plano, ela continua forte, como sempre foi, pelo menos nos tempos mais recentes, da ordem de 96%. Mesmo com todas essas modificações que foram feitas pela empresa, até mesmo por conta do carve-out, né, dessa operação toda aí que a empresa fez de reorganização em função das discussões com a Boeing, mesmo assim, com todas as mudanças que ocorreram, a adesão ao plano continua firme, forte, na ordem de 96%, que é um índice muito relevante se a gente considerar a média nacional. O plano Embraer-Prev, mesmo tendo apenas 7% de assistidos, ele é um plano que já paga aí a ordem de 100 milhões de benefícios ano. Tá? Isso aqui, obviamente, é uma estimativa, e nós pagamos algo parecido com isso ano passado, e, obviamente, esse ano a gente vai incrementar, porque temos, obviamente, mais assistidos também no plano, enfim. Então, e mesmo com todo essa administração,
a gente permanece com um nível de gastos, né, de despesas médias pelo patrimônio relativamente baixa, da ordem de 0,45% do patrimônio ano. Isso é considerado um número relativamente baixo e é possível porque, eu digo, quando a gente fala se uma coisa é boa ou ruim, a gente sempre tem que citar uma referência, né? Estamos falando em relação a outras entidades de previdência complementar privadas, né? Não estamos nem comparando com as públicas, onde eventualmente até essa eficiência ela é um pouco menor, mas comparavelmente às entidades privadas, e obviamente isso é possível pelo grau de austeridade que a gente tem e pela capacidade que nós temos também de administrar as taxas de gestão e de custeio de investimento em relação ao plano, ok? Maio é mês de falar em campanhas. Nós estamos no meio de uma campanha importante, ela começou no dia 4 de maio, vai até o dia 29 de maio, às 17 horas. No caso dos assistidos, que é o motivo agora do nosso encontro, são duas campanhas que estão em andamento, a de alteração de perfil, a alteração de recebimento de benefícios de aposentadoria. A alteração de perfil, ela se dá por meio do portal e também do aplicativo, tá? Então, tradicionalmente, já foi assim na campanha de novembro também, e agora, a partir de maio, a gente tem uma novidade na campanha de recebimento do benefício, tá? E essa novidade exatamente vem aí com o objetivo de facilitar as coisas nesses tempos difíceis, né? Então, a gente implementou uma nova funcionalidade no nosso portal, isso ainda não está disponível no app, no aplicativo. No aplicativo é possível fazer simulações, mas a alteração propriamente dita do recebendo benefício, ela somente é possível ser feita pelo portal. No portal, os nossos assistidos podem fazer a simulação, podem salvar as suas opções, e essas opções salvas, como o acesso e a simulação é feito por meio de CPF e senha, isso vale como assinatura. Então, a partir de agora, nossos participantes não precisam mais imprimirem formulário, assinarem formulário, reconhecerem firma, que eram regras que se aplicavam a formulários físicos, ok? Para formulários físicos tem essa regra e ela continua, mas agora a gente está praticando esse modelo de alteração remota. Então, os nossos assistidos pela primeira vez vão poder fazer essa alteração remotamente. Vão receber a última opção salva, né? Ela garante, então, a escolha do benefício que vai ser praticado no mês de junho e cada simulação e salvamento que vocês fazem, assim como no perfil de investimento, o sistema vai mandar para vocês um protocolo com data, hora e a opção que vocês escolheram. Então, isso dá um conforto adicional aí nessa questão de alteração de recebimento do benefício. Muita gente pergunta durante a campanha quais são as opções mais escolhidas. Obviamente que essa escolha ela é individual, mas a gente traz aqui então a posição aqui que refletida no mês de março. Então o grande percentual de escolha ainda, a grande parcela de escolha do benefício ainda se dá por meio de percentual sobre o saldo, talvez porque essa modalidade permite que o assistido faça uma correlação com a rentabilidade, e a grande maioria, então 88% escolhem percentual, e a grande maioria, ainda dentro dessa mesma escolha, escolhem percentuais de 0 a 1%, que para nós é muito interessante, porque a gente sempre prega, né? A gente sempre orienta que o participante possa ter, na medida do possível, um comportamento mais austero, mais conservador em relação à retirada do seu benefício, porque trata-se de um plano de previdência privada com contribuição definida, ou seja, o assistido vai usar o que ele poupou. Então, claro que na medida em que ele consiga usar um percentual menor no mês, obviamente que ele vai conseguir esticar um pouco mais o prazo de recebimento desse benefício, ok?
No que diz respeito à parte de perfis de investimento, a distribuição hoje dos nossos participantes, que são aqueles que ainda não estão em fase de recebimento do benefício, da ordem de 60% no convencional, depois vem 24% no conservador e 16% no arrojado. Os nossos assistidos não podem fazer opção pelo arrojado, exatamente por se tratar de um perfil de risco vamos dizer, que traz muito mais riscos para quem já está em fase de recebimento de benefício, e aí esse perfil, 63% dos nossos assistidos estão no perfil convencional e 37% no conservador. A gente vai falar um pouquinho sobre os resultados dos investimentos, e aí essa aqui é a pizza, né? É a carteira consolidada com a posição de abril. Então, vocês veem que quase 80% da carteira, desses 3 bilhões e 200 quase aí, de reais, do patrimônio total do plano, são investidos em renda fixa. Então, por si só, isso já mostra uma preocupação, vamos dizer, muito mais de proteção ao patrimônio do plano, a grande parte sendo investida em renda fixa. A gente tem uma parcela importante em renda variável, essa parcela, obviamente, ela já foi maior, ela era maior em dezembro, e aí, obviamente, por conta da desvalorização do mercado, todo esse cenário que Lauro explicou para a gente até agora, motivou, então, essa diminuição dessa parcela, ok? Se a gente olhar nos perfis de investimento, a distribuição da carteira, a gente vai ver um perfil conservador, extremamente conservador mesmo, né? 100% de renda fixa, praticamente 100% de renda fixa tradicional. O próprio empréstimo também é um investimento que não gera riscos, até porque são taxas pré-fixadas, ok? E o perfil convencional arrojado, embora tenham a carteira de renda fixa também, essa carteira já tem algumas pitadinhas de um pouco mais de risco, exatamente por conta dessa situação de nós termos juros baixos, né? À medida em que as taxas de juros começam a cair, a carteira de renda fixa ela precisa se sofisticar um pouco mais, trazer um pouco mais de risco para que ela possa capturar ganhos maiores, sobretudo no longo prazo. Então vocês veem aqui tanto o perfil convencional como o arrojado, além da renda fixa tradicional, com renda fixa multimercado, que investe aqui basicamente em opções de moedas, né? Investe também em curva de juros também e também em derivativos, ou seja, são investimentos mais sofisticados que requer uma expertise maior de gestão. Além do empréstimo, a gente tem também a carteira do imobiliário. O imobiliário, sempre lembrando, não se tratam de imóveis físicos, a gente não acredita nesse tipo de investimento, mas aqui tratam-se de fundos de investimento imobiliário, certificados de recebíveis imobiliários, enfim, tá? Papéis, cotas de fundos que investem em imóveis propriamente dito. Assim como a renda variável, fundos imobiliários e fundos multimercados, como eles fazem investimentos um pouco mais sofisticados e de risco, no momento como esse que a gente está vivendo, eles sofrem um pouco mais. Então, não só a renda variável sofre em momentos de crise, mas investimentos mais sofisticados, como o fundo imobiliário e multimercado, também sofrem algum tipo de desvalorização no momento como esse. Aqui a gente decompõe a carteira de investimentos da Embraer, sempre dizer que isso daqui é um resumo. O relatório completo dessa posição está no nosso portal, assim como N outros relatórios que a gente sempre procura divulgar para que vocês acompanhem. Nós temos lá na área de investimentos um relatório chamado Relatório de Composição da Carteira de Investimentos, ele é mensal e ele tem a abertura de todos esses detalhes, todos os papéis que a gente investe, inclusive com prazo de duração e, obviamente, o nome do emissor, inclusive a carteira de renda variável. Okay? Aqui a gente faz um resumo mais para dizer para vocês como está ancorada a carteira. A gente fala em ancoramento porque nesses momentos de maior crise
são nesses momentos que a gente vê a importância de ter um colchão de proteção. Esse colchão de proteção, ele se dá muito pela renda fixa tradicional, onde a gente tem aí 51% da carteira, de toda a carteira nossa é formada por títulos públicos, e em torno de 17% por títulos privados. Aqui a gente está falando de debêntures, né? Títulos de dívida de grandes empresas, mas com um nível de classificação de risco bastante elevado, conforme estabelece a nossa política de investimentos. E para fazer face à nossa liquidez, inclusive aqueles compromissos que nós mencionamos anteriormente lá de pagamento de benefícios, a gente tem operações compromissadas, que é dinheiro disponível, né? Cash. Às vezes a gente usa o antigo termo overnight, né? Então, são dinheiros que estão investidos, mas investimentos de curtíssimo prazo com disponibilidade. Então, tem uma parcela importante também de liquidez para garantir aí o cumprimento das nossas obrigações de curtíssimo prazo, ok? O prazo médio dessa nossa carteira de títulos públicos em torno de 19 anos, é uma carteira relativamente longa, por isso eu falei em colchão de proteção, e a de títulos privados em torno de 4 anos, tá? Aqui tem a decomposição dessa carteira, a carteira de investimentos de títulos públicos NTNB, ela é equivalente a uma carteira de tesouro direto da pessoa física, ok? E aqui a gente tem alguns papéis que realmente são muito importantes para trazer o conforto para nós, né? Então a gente olha aqui papéis, por exemplo, que vencem em 2045, 2050, 2055, com taxas elevadas, taxas que a gente não encontra mais. Hoje, né, se a gente olhar lá o Tesouro Direto, olhar as taxas de NTNBs, a gente vai ver que essas taxas estão muito mais em volta aí de 4,5% ou algo parecido. E taxas como essa, né, que chegam aí uma média de 6,5%, essa diferença basicamente é ganho que a Embraer-Prev tem. Como esses papéis contabilmente são marcados a vencimento, a gente sempre fala isso, eles trazem, então, um anteparo, né, uma proteção para um plano que objetiva ser um plano de previdência complementar privado. Então, é por isso que a gente adota esse sistema de marcação contábil e, como até o Lauro comentou agora há pouco, né, muitos fundos de renda fixa, nesse momento agora, deram negativo. A Embraer-Prev não deu negativo, né? Por quê? Porque ela tem essa carteira, tá? Esse tipo de marcação contábil que, de alguma forma, funciona como um amortecedor dessa volatilidade, dessa instabilidade do mercado. Aqui a gente tem o complemento dessa carteira, que é a parte dos títulos privados. Aqui a gente está falando basicamente de debêntures, letras financeiras, certificados de recebíveis imobiliários, ok? Que tem um prêmio um pouco maior. Por quê? Porque, claro, uma debênture, um papel vinculado aí a uma empresa privada, claro que ele traz mais riscos, mesmo que seja uma empresa boa. Na medida que ele traz mais riscos, o prêmio, né, o que a gente ganha de rentabilidade, ele tem que ser um pouco maior para compensar. Então, aqui a gente tem essa carteira também, que tem o mesmo sistema de marcação contábil a vencimento. Essas duas carteiras, como eu falei, elas trazem hoje um conforto para a gente que investe no plano, mesmo na outra ponta, a gente tendo aí renda variável, investimentos ou fundos multimercados, e isso funciona como uma diversificação complementar, menos risco, mais risco, contrabalanceando toda essa gestão. Aqui o resultado da rentabilidade dos perfis de investimento. Então, a gente vê o perfil conservador, bastante regular, como sempre. Claro que se vocês olharem com as rentabilidades nominais e compararem com o ano passado, vocês vão ver que essas rentabilidades elas estão mais baixas esse ano, e isso não quer dizer de nenhuma maneira que a eficiência da gestão não é a mesma, até porque a carteira do ano passado é uma carteira muito próxima do que a gente tem esse ano, né? Ou seja, aquele colchão também existiu ano passado, ele vem conosco já de vários anos, e se a rentabilidade nominal é a rentabilidade real, que é o ganho que a gente consegue nas nossas negociações, na nossa gestão, mais a inflação, significa que ele está um pouco menor que o ano passado, exatamente por conta da
ponta da inflação. Aliás, né, nos últimos 2 meses a gente está detectando aí não mais inflação ou inflação muito baixa, mas a gente pega, se vocês olharem lá o nosso informativo de rentabilidade desse mês, vocês vão ver que a inflação deu 0,31 negativo, ou seja, uma deflação de 0,31. É como se eu pegasse o 0,31 e fosse somar aqui no conservador. Ele não dá essa correlação, porque vocês viram lá que a parte vinculada à inflação, ela dá em torno de 50 e poucos % da nossa carteira. Então, na verdade, não seria somar o 0,31 direto no 0,39. Mas vamos lá, faz de conta que a inflação deu 0, tá? Com certeza o conservador estaria rendendo próximo aí de 0,5%, um pouco mais, tá? Então, uma rentabilidade bastante satisfatória no momento que a gente está vendo aí ativos sofrendo muito, inclusive ativos de renda fixa em várias outras entidades. O perfil convencional e o arrojado, além de se beneficiarem de parte da rentabilidade dessa carteira de renda fixa, também, obviamente, a Bolsa deu um respiro, trouxe algum alento, né? Não quer dizer com isso que seja já um princípio de recuperação, mas talvez investidores tenham visto que puniram demais determinados papéis de Bolsa, né? Papéis de empresas muito boas que, de alguma forma, sofrem porque todo o mercado sofre ao mesmo tempo. Mesmo assim, a gente tem rentabilidades ainda bastante negativas no ano. Claro, isso é um desafio, né? E a gente acredita, até baseado naqueles gráficos que o Lauro acabou de mostrar para a gente, os gráficos de perspectivas de crescimento de PIB mundiais, a gente imagina que o segundo semestre pode nos trazer oportunidades de crescimento e de recuperação, na medida em que as economias possam ser reabertas, né, em função aí de notícias boas vindo da questão do coronavírus. Aqui para dar um exemplo de como o perfil conservador ele continua ainda bastante competitivo, a gente observa, por exemplo, o resultado de 2020, né? Se a gente comparar com o CDI, é claro que o CDI está bastante baixo também, mas continua sendo um referencial de mercado. A gente vai ver aí o perfil conservador rendendo mais de 170% do CDI. Resultado bastante interessante. E no período de 2014 até agora, 130%. Aliás, se a gente considerar o período desde a criação dos perfis de investimento, e a gente começou a precificar isso aí a partir de 2014, vocês vão ver que mesmo o arrojado está rodando acima do CDI, mesmo com toda a desvalorização que houve. E aqui a gente chama sempre a atenção, né? Muitos dos nossos participantes preocupados muito com o resultado de curto prazo. O resultado de curto prazo é importante, né? É claro que é importante, mas a gente tem que ter sempre o viés de utilizar e separar as coisas, né? Os investimentos que nós temos no banco são investimentos de mais curto prazo, investimentos que nós temos, que assumimos um pouco mais de risco, claro, tem que ter um tipo de determinado comportamento, né? Um plano de previdência complementar, sobretudo para quem é assistido, a gente tem que sempre lembrar da preocupação com o longo prazo. É óbvio que as oscilações mês a mês, elas podem e devem ser motivo de nossa preocupação, mas, né, o grande segredo de sucesso na gestão de um fundo de investimento de previdência complementar é exatamente o foco no longo prazo. É aí que a gente tem que realmente se preocupar e investir todas as nossas preocupações e, obviamente, montar as estratégias. É assim que a gente monta a estratégia do Embraer-Prev. Muita gente preocupada, obviamente, com a questão do Covid-19, e aqui a gente mostra um gráfico que é muito parecido aí com o gráfico que o Lauro mostrou agora há pouco. Esse gráfico ele foi desenvolvido pelo nosso gestor de renda variável, a Franklin Templeton, que é um dos maiores gestores de renda variável do mundo, e ele mostra várias crises e mostra um desenho onde a perna da esquerda significa a desvalorização, a perna da direita é a recuperação. Vocês vão ver nesse gráfico vários Vs, alguns Vzões, alguns Vzinhos, alguns V médios, né? Mas sempre Vs
em alguns casos, recuperações realmente bastante importantes. A gente observa que o ciclo, né, de investimento de papéis de maior risco, ele passa por esse tipo de comportamento, passa por esse tipo de reta, né? Então, a gente pode olhar aqui e pode esperar, historicamente, que, de alguma forma, a gente vai ter a recuperação dessa crise que veio com o Covid-19. Ela é uma crise, como o próprio Lauro mencionou, uma crise sanitária, mas com efeitos importantes nas economias. As economias afetadas, em algum momento, vão reagir, a crise vai passar e, mais uma vez, a gente vai ver uma recuperação. Então, é muito importante, quando a gente mexe com investimentos, a gente manter o sangue frio, né? Mesmo com todos os impactos que a gente tem de dia a dia, mesmo com todas as preocupações que a gente tem com o futuro. Investimento, muitas vezes a gente tem que manter a calma e manter a frieza para que as emoções não façam com que a gente tome posições precipitadas. Em geral, posições precipitadas equivalem à realização de prejuízos, ok? Esse gráfico aqui é um outro gráfico que nos foi dado pela Franklin Templeton, que é o nosso gestor de renda variável, como eu mencionei anteriormente, e ele mostra aqui as curvas de crescimento de lucros de empresas, tá? Ano após ano ou ano contra ano. Se vocês olharem o resultado de 2018 e 2019, claro, são retas que já estão dadas, mas se vocês olharem o dado de 2020, que mostra, que é a linha verde, né? Mostra uma desvalorização de menos 18. Se a gente considerar que nós tivemos uma desvalorização do segmento de renda variável até agora da ordem de 30%, então a expectativa desse gráfico já mostra alguma recuperação no segundo semestre de 2020, a ponto da gente fechar o ano com uma rentabilidade mais próxima, ainda negativa, mas já recuperando alguma coisa dessa perda importante que ocorreu, dessa desvalorização importante que ocorreu. Agora observem a linha azul mais escura, que é o gráfico de 2021, onde a previsão desse mesmo gestor é uma recuperação forte no ano de 2021 em relação a crescimento de lucros da Bolsa de Valores. Crescimento de lucros significa crescimento de lucros de empresas. Obviamente, isso se reflete em suas ações e no comportamento da Bolsa como um todo, tá? Obviamente são números, né? São expectativas, a gente não pode dar nenhuma garantia de que isso vai efetivamente vai ocorrer, a gente pode ter outros percalços, como o próprio Lauro mencionou, a gente pode ter uma outra onda de confinamento, né? Mas se espera que o mundo esteja aprendendo com tudo isso que a gente está vivenciando e os cuidados sejam tomados para que a gente realmente agora faça uma coisa sustentável, né? Um posicionamento sustentável em relação a isso e de alguma forma, a expectativa é que a gente possa iniciar, sim, no segundo semestre, alguma recuperação da Bolsa, e claro, à medida que isso aconteça, vai se refletir nos nossos investimentos, inclusive na carteira de investimentos da Embraer-Prev. A gente tem tido uma preocupação muito grande, né, com os nossos participantes. A gente estava brincando outro dia numa reunião nossa virtual, que acho que nunca a gente trabalhou tanto aí, fora de hora, né? Não tem mais noite, não tem mais final de semana, tudo virou dia normal de trabalho e hora normal de trabalho. E a nossa preocupação, claro, é atender os nossos participantes da melhor forma possível e buscar conforto, né? Trazer um conforto possível também dentro desse momento. Então, a gente entende que a principal ferramenta para isso é a informação, e a gente tem buscado as informações e tentado disponibilizar para os nossos participantes assistidos. Um exemplo desse é essa notícia que está no nosso portal, a gente publicou aí já algumas semanas atrás, um estudo que a Mercer desenvolveu, o impacto da Covid-19 para a sua aposentadoria. São 11 perguntas, né? Claro que são perguntas elaboradas por uma consultoria internacional, não tem nada de detalhamento específico sobre Embraer-Prev, mas vocês vão ver que, por analogia, tem muita coisa que a gente pode capturar de bom desse estudo.
Ao mesmo tempo, a gente tentou desenvolver aí um produto, né, um trabalho que a gente chamou de Enfrentando as Crises nos Investimentos. Mais uma vez, a gente está utilizando o professor Lauro, né? Então, a gente pediu ajuda para o Lauro para que ele nos ajudasse aí a preparar esses vídeos, e esses vídeos eles têm como se fossem uma historinha, uma saga, né? Que começa com o episódio 1, entendendo o que é uma crise, e passa por avaliação de como se enfrentar a crise, que tipo de boa prática a gente deve ter na hora de pensar os investimentos, qual o comportamento que a gente deve ter na formação da poupança ou mesmo na fase de utilização do benefício, a preocupação com gastos, né, sobretudo com gastos de economia doméstica, o comportamento de como deve ser a nossa postura em relação ao consumo, né, a utilização e o consumo do nosso benefício mensal. Enfim, vocês vão perceber que não tem nenhum tipo de direcionamento lá, é uma abordagem absolutamente imparcial, mas com dicas muito legais, muito interessantes, buscando trazer um pouco da nossa experiência, a visão e a experiência também do Lauro, né, nesses vídeos. Esses vídeos já estão disponíveis no nosso portal. Essa aqui é uma cópia da primeira página do nosso portal. Clicando lá, vocês vão entrar no Educando para um Futuro Melhor, que é o nosso portal de educação financeira e previdenciária. E lá vocês vão ter a oportunidade de assistir. São vídeos relativamente rápidos, tempo de duração entre 5 e 8 minutos, mas vídeos muito interessantes que nós desenvolvemos especialmente para esse momento agora, ok? A gente conclui aqui a apresentação. Eu vou passar agora a palavra para a Eliane Miraglia. A Eliane é nossa, para efeito dessas lives, nossa assessora de comunicação. Ela está filtrando aí as perguntas, pegando as perguntas que foram colocadas desde o início, né, na live, e de alguma forma perguntas correlatas, tentando agrupar, porque normalmente nós tivemos hoje pela manhã uma quantidade bastante grande de perguntas, a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Então, eu aproveito também já para reforçar que vocês vão receber, depois que nós concluirmos essa live, vocês vão receber um e-mail com um questionário, né, um formuláriozinho bem rápido, aproximadamente aí 1 minuto de resposta, de como se deu a sua satisfação, sua opinião em relação a esse encontro. Isso é muito importante, é a primeira vez que a gente está fazendo. Eu particularmente gostaria lá que em novembro a gente já estivesse juntos, presencialmente, mas se não for possível, novamente a gente vai fazer um esquema parecido com esse, e claro, a gente quer aprender e melhorar sempre. Então, passo a bola aí para a Eliane, por favor. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar com vocês aqui no 14º Encontro Virtual de Assistidos da Embraer Prev. Como o Eléo já antecipou o recado da pesquisa de satisfação, eu vou passar direto para a sessão de perguntas. Vou abrir a sessão de perguntas aqui, que ela deve ter uma duração até mais ou menos às 17 horas, e eu quero agradecer pelas perguntas que foram enviadas pelo chat e também por e-mail, né? Nós recebemos várias. Elas vão ser respondidas por ordem de chegada e de acordo com o tema, elas vão ser direcionadas para os nossos palestrantes. Então, a primeira pergunta que eu vou encaminhar é para o Eléo. E é a seguinte: eu sou, basicamente, hoje, perfil convencional. Pergunto se vale a pena mudar para conservador e diminuir o percentual de retirada. A gente estava falando sozinho aqui com o microfone desligado. Essa pergunta é uma pergunta bastante recorrente, né? A gente tem recebido bastante pelos nossos canais de atendimento. E é uma pergunta difícil de se fazer, porque a gente sabe que muitos dos nossos assistidos e participantes mudaram o perfil lá em novembro, aproveitando aí a escalada da Bolsa, as oportunidades de rentabilidade da Bolsa, nada de anormal disso. Mas na medida que vem uma crise, claro, surgem preocupações. A primeira
A primeira dica que eu dou, e essa sem medo de, vamos dizer assim, atropelar qualquer tipo de decisão de cada um dos nossos assistidos, é que se eles tiverem a oportunidade de ou suspenderem os seus benefícios ou reduzirem os seus benefícios, isso é uma boa prática. Por quê? Se a gente tem agora a cota do plano do perfil convencional e do perfil arrojado também, no caso dos participantes de uma forma geral, um pouco desvalorizados, né? Não é o caso do perfil conservador, mas principalmente do convencional. Se ele está desvalorizado e você vai receber todo mês um pedacinho desse saldo sob a forma de cotas um pouco mais desvalorizadas, o ideal é, se você consegue não recebê-la, suspender esse benefício por mais algum tempo, acreditando como a gente acredita, que a recuperação da economia ela deverá ocorrer, ou iniciar a sua recuperação daqui a algum tempo, isso é uma vantagem. É claro que muitos dos nossos assistidos não têm essa prerrogativa. Poxa, eu me mantenho graças ao benefício mensal do plano Embraer Prev. Então, é uma situação um pouco mais difícil. No que diz respeito a mudar o perfil de investimentos, de novo, né, a gente tem muito cuidado, porque nós não podemos tomar uma decisão, isso é uma decisão do participante. Da mesma forma, mas por outro lado, a gente pode sim recomendar, né, na medida em que seja possível você manter os seus investimentos como eles estão, tendo a frieza de, nos próximos meses, mesmo com instabilidades do mercado, manter essas posições, a gente acredita que dentro de algum tempo essas posições vão se recuperar. Se a gente sai no momento errado, né? O Lauro tem uma passagem, eu vou pedir até para que ele complemente essa resposta. Tem um vídeo desses aí, que eu até aproveito já para fazer a propaganda do vídeo, e que ele vai mostrar um gráfico que, se você sai no momento errado da sua posição de bolsa, você talvez nunca mais vai recuperar aquele montante que se desvalorizou. É por isso que muitas vezes, num momento como esse, a gente fala sempre em calma, em frieza. Se calma e frieza, muitas vezes uma boa atitude, muitas vezes pode ser não fazer nada, né? E manter as suas posições. Laura, por favor, se você puder complementar. Obrigado, Léo. Esse é um assunto que eu gosto de falar, porque as pessoas confundem. O que define qual é o seu perfil não é se a bolsa está alta ou se a bolsa está baixa. São outras coisas que definem qual que é o seu perfil. O seu perfil é definido pela sua tolerância a risco. Se você é uma pessoa que toma mais risco, uma pessoa que não toma risco, que não gosta. Você perde o sono porque está no risco, então seu perfil é conservador. Outra coisa é, se você está numa fase de vida que você busca crescimento para o seu dinheiro, você pode ter um determinado perfil. Se você está numa fase de vida que você quer preservar o dinheiro que você já constituiu, você está em outro perfil. Normalmente, quem está aposentado está mais na preservação. E, finalmente, como você gasta dinheiro, qual é a dependência que você tem do benefício que você recebe da Embraer Prev. Então, o rendimento da Embraer Prev foi ruim, meu benefício caiu, mas eu continuo vivendo confortavelmente com um pouquinho menos. Eu dou um jeito, não vai faltar, não vou ficar sem dinheiro para pagar a luz, o condomínio, o presente dos netos. Então, eu consigo gerenciar. O importante é você pensar nessas coisas na hora que você define o seu perfil e não se a bolsa está alta ou se a bolsa está baixa. Eu mostrei, gente, ao longo de décadas, a bolsa vai estar alta, vai estar baixa, vai estar alta, vai estar baixa. Agora, se você mudou de perfil porque a bolsa subiu, se estava bom ir para um perfil mais agressivo com a bolsa alta, isso quer dizer que você acreditava que o país vai crescer. Com a bolsa baixa, é uma oportunidade até, claro, né, a gente brinca, mas é uma oportunidade até de você investir mais.
Como a Léo comentou, diminui o benefício, suspende o benefício, para você não tirar o dinheiro nesse momento. E outra coisa importante, gente, é se você tem essa condição de viver bem, com um benefício menor, se você não está perdendo o sono, eu tenho cliente que perde o sono, mas se você não está perdendo o sono, pensa, eu tenho 70 anos, expectativa de vida é 20 anos. Se você for para um perfil conservador agora, o dia que a Bolsa voltar, se a Bolsa voltar, ela vai voltar. Eu acredito no Brasil, não tem por que a Bolsa não voltar. Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 2 anos. Você não vai recuperar o dinheiro. Então, é muito importante a gente não mudar de perfil porque a Bolsa subiu muito ou porque a Bolsa caiu muito. É importante a gente mudar de perfil porque as nossas necessidades e a nossa vida ficou diferente. E mesmo para uma pessoa de 70 anos, você ainda tem 20 anos de vida pela frente, se você tomou a decisão errada, foi para o perfil errado, você não precisa sair hoje. Você ainda tem 20 anos pela frente para viver. Você pode sair no próximo ou no outro. Agora, se você é daquela pessoa, não consigo conviver, estou sem dormir, está me fazendo mal, aí muda, né? A tranquilidade vale mais que dinheiro. Era esse o meu recado, Léo. Obrigado por me passar a palavra. Eu acho que a Eliane, acho que o Lauro já falou tudo, eu acho que a Eliane pode prosseguir com as perguntas aí, tá ok? Eu vou fazer mais uma pergunta para o Lauro. Lauro, lockdown faz as empresas falirem? Eliane, pergunta chata de ser respondida, mas a gente tem que ser muito honesto, né? Pode sim. Lockdown pode fazer a empresa falir. Porque apesar da empresa estar em lockdown, ela tem que pagar aluguel, ela muito provavelmente está pagando salário, ela está pagando conta de luz, ela tem fornecedores para pagar. Então, quanto mais longo for o lockdown, mais doloroso vai ser para as empresas. Por isso que é fundamental a atuação do governo emprestando dinheiro para essas empresas baratas. Infelizmente, no Brasil, os bancos estão empossando. O que é isso? Existe dinheiro para ser emprestado, mas o banco não está querendo emprestar o dinheiro para a empresa para ela sobreviver ao período de lockdown. E o Banco Central já foi autorizado pelo Congresso a entrar no mercado e poder emprestar dinheiro para essas empresas diretamente. Uma decisão acertadíssima do nosso governo que pode garantir que a gente tenha menos empresas sofrendo com essa pandemia. E não é só o Brasil que está fazendo isso, não. Isso é um modelo adotado em praticamente todos os países do mundo. E é um modelo que vai garantir que a gente tenha condição de crescer quando sairmos desse lockdown. Obrigado, Eliane. A próxima pergunta é para o Léo. Eu vou juntar duas perguntas, né? Qual será o foco de investimento para as carteiras da Embraer Prev? E por que não investir em dólar se já tem expectativa de que vai subir? As carteiras performariam melhor? Ok. Na verdade, assim, a gente sempre fala em longo prazo, e longo prazo não é só da boca para fora. A gente pratica longo prazo. Então, se vocês entrarem hoje lá no nosso portal, vocês vão ver a nossa política de investimentos publicada, né, com vigência a partir de 2020, com validade em um horizonte de 5 anos. Tá? Então, a carteira de 2020 a 2026 na gestão. Vocês vão ver lá toda a estratégia delineada para a carteira. Então, a gente não costuma ficar mudando a estratégia de investimento da Embraer Prev, muitas vezes até, mesmo num cenário de maior crise como esse. Claro que, taticamente, a gente aproveita oportunidades, mas a gente é muito fiel a essa visão de longo prazo. E na visão de longo prazo, a gente tem muito claramente definido, vocês vão ver lá, né, muito claramente definida, uma estratégia de diversificação. Então, a gente investe em renda fixa tradicional, acabei de mostrar para vocês algumas carteiras
bastante conservadoras, mas a gente também tem fundos multimercado, a gente tem fundos imobiliários, a gente tem bolsa de valores, a gente tem empréstimos, enfim, a gente tem diversas estratégias que se complementam, algumas com maior risco, outras com menor risco. Então, a estratégia é muito clara no seguinte sentido: uma parcela importante de proteção, que é a parte marcada a vencimento, que corresponde lá a quase 60% da nossa carteira, 70%. A outra parte, isso na parte de renda fixa. A outra parte são disponibilidades que a gente precisa para cumprir, né, as nossas obrigações. É importante a gente ter liquidez. A gente não pode ter que vender ativo para pagar compromisso de curto prazo. Ao mesmo tempo, os fundos de renda fixa multimercado, imobiliário e bolsa assumem riscos, né? Riscos, claro, toleráveis para uma entidade de previdência complementar, mas que tem essas estratégias que quem perguntou agora mencionou. Então, por exemplo, as estratégias de multimercado, elas praticam opções que a gente chama de derivativos em moeda estrangeira. Elas estão lá, sempre estiveram. Tá? Há mais de 2 anos a gente tem essa estratégia. Claro que um fundo de pensão não pode especular em cima de commodities. A gente não pode ter, por exemplo, dólar em espécie ou nenhuma moeda estrangeira. A gente não pode ter ativos de metal, ouro e outros tipos de metais preciosos. A gente não pode fazer isso. Por quê? Não faz parte de um portfólio previsto pela legislação brasileira, ok? Mas a gente sim tem oportunidades em relação a isso. Então, multimercado, por exemplo, opera esse tipo de papel, não só dólar, ok? Tem N outras moedas, né? Não só o dólar americano, mas dólar canadense, enfim. Os nossos gestores têm estratégias bastante sofisticadas para esse tipo de papel. Ok? Ao mesmo tempo, a gente tem também renda variável, sempre voltada para papéis de primeira linha, né? Papéis de empresas, abordagem sempre fundamentalista, a gente não pratica a especulação. No fundo de pensão, a palavra especulação ela é banida, né? Até a própria regulação do segmento nos impede de fazer isso, e nós não faríamos de qualquer forma, mas sempre isso tudo com uma estratégia de longo prazo. A gente aproveita oportunidades, sim. Por exemplo, agora, né, nós estamos atentos ao aumento de risco do mercado brasileiro, principalmente os títulos do governo. Se esses títulos do governo criarem oportunidades de compra, até porque a piora da situação fiscal ela pode se acentuar, não tenho dúvida nenhuma que a gente vai entrar comprando. Para isso, a gente tem disponibilidade suficiente. Então, a gente está sempre olhando oportunidades táticas de curto prazo, mas é muito importante dizer para vocês que a gente tem sempre uma estratégia, o nosso foco é o longo prazo. E aí, quem tiver a oportunidade, entra lá, tem a política de investimentos toda detalhada, como que a gente faz a gestão. Aquilo lá são os guidelines, né, as diretrizes que a gente passa para os nossos gestores fazerem essa gestão, conforme eu mencionei. A pergunta agora eu vou fazer para o Lauro. Lauro, a queda da Selic reflete na renda fixa? Sem dúvida, Eliane, a queda da Selic reflete no mercado inteiro, reflete na renda fixa. A gente está vendo aí um rendimento menor na renda fixa, inclusive as pessoas sacam da renda fixa para aproveitar a oportunidade de compras de fundos imobiliários, que tem mais risco do que a renda fixa, mas como eles têm uma renda que eles pagam para o cotista, o aluguel do imóvel, ele impacta nos fundos imobiliários. E tem vários clientes meus que estão tirando dinheiro da renda fixa e estão comprando aquelas empresas que pagam dividendo. Por quê? Porque eles acreditam que essas empresas estão muito baratas hoje e que no futuro elas vão distribuir dividendo e isso vai ser melhor do que a renda fixa. Então, a taxa de juros básica da economia, ela não impacta só na renda fixa, ela impacta nos fundos imobiliários e ela impacta na renda variável também. E outra coisa, né, se você for pensar,
um rendimento de 2,5% ao ano, se você precisa de renda, é muito complicado. A Embraer tem uma carteira que rende inflação mais 6 na média. Agora imagina quem não tem dinheiro na Embraer Prev. Vai ganhar 2,5% e ainda vai pagar imposto de renda sobre isso. Olha que loucura. Isso faz com que as pessoas assumam mais risco. O que explica que o brasileiro médio investe menos de 10% na Bolsa e que o americano médio investe 60% na Bolsa é exatamente a taxa de juros. Então, essa taxa de juros ela é como se fosse o acelerador e o freio da economia. Quando você joga a taxa de juros para baixo, as empresas podem pegar dinheiro, porque está barato, e as pessoas assumem investimentos de mais risco. Se você quiser desacelerar a economia, você sobe a taxa de juros, as pessoas saem dos investimentos de maior risco, vão para os investimentos de menor risco, que estão com a rentabilidade boa, e as empresas param de investir porque o dinheiro fica caro. Então, a taxa de juros é uma coisa que impacta toda a economia. Por isso que o Banco Central brasileiro tem cortado a taxa de juros. Agora, importante, como eu falei na minha apresentação, existe um atraso. Você mexe na taxa de juros hoje, tudo bem, mercado de renda variável responde rápido, dólar responde rápido, mas a economia leva de 3 a 6 meses para responder a uma queda de taxa de juros. Então, nos investidores, a queda de taxa de juros é um impacto rápido. Na economia, leva de 3 a 6 meses. Espero ter respondido. É uma pergunta difícil, complicada. Espero ter respondido bem. Obrigado. Eu vou fazer mais uma pergunta para o Lauro, porque eu sei do horário dele. Então, qual é a sua visão sobre a Bolsa daqui para frente? Você meio que já respondeu isso na sua apresentação. Nós estamos no fundo do poço. É sempre bom a gente reforçar as ideias das apresentações, né? Então, vai lá, Lauro. Eliane está judiando de mim, né? As perguntas difíceis ela joga para mim. Acho que ela combinou com a Léo. A Bolsa pode ir mais para baixo? Sim, pode cair mais. A gente está enfrentando agora, com toda essa briga aí causada pelo ex-ministro Moro, a gente está enfrentando um momento político difícil. Eu, pessoalmente, acho que é muito pequena a possibilidade de um impeachment. Inclusive, eu espero que não haja impeachment. Mas isso não é esperança, não. Tá? Tem um fundamento, não vou perder seu tempo explicando o meu fundamento, mas eu acho que hoje não é interessante para nenhum político, por isso que não vai ter impeachment, tirar o Bolsonaro. E também o Bolsonaro ainda tem 32% de apoio à população, o Congresso é sensível a esse apoio. Então, se a gente tiver um impeachment, a Bolsa vai cair muito mais. Mas eu não acredito no impeachment. Eu estou acreditando que nós vamos superar sem o impeachment. Então, as chances da Bolsa caírem, elas são menores do que se a gente tiver um agravamento da crise. Se a crise é superada, eu acho que a Bolsa está barata. Pensa, gente, em janeiro, a gente estava com a Bolsa a 120 mil pontos, as empresas firmes, com geração de lucro e perspectiva de crescimento. Uma Bolsa a 80 mil pontos, ou seja, 40 mil pontos abaixo, se a gente pensa no Brasil que vai dar certo, está barato. Hoje, os fundos imobiliários, eles estão com preço mais barato do que o custo de construção dos imóveis. Se eu, Lauro, for criar um fundo imobiliário hoje, de lajes corporativas, se eu for pegar dinheiro para construir um prédio, a construção desse prédio vai custar mais caro do que se eu comprar um fundo imobiliário. No meio da crise, no olho do furacão, as coisas ficam baratas. Por quê? Porque tem risco. Tem risco de cair mais? Tem risco de cair mais. Mas as coisas estão baratas. É muito difícil a gente fazer qualquer previsão. Se você é investidor de longo prazo, eu estou falando 4 anos, 5 anos, eu acho que a gente tem que olhar com tudo isso com muito carinho. E, mais uma vez, depende do seu perfil.
Se você é conservador, moderado, agressivo, como é que você usa o seu dinheiro, quanto dinheiro você precisa para viver bem. Então, isso tudo depende. Mas é um momento muito interessante, viu? Sem dúvida. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Eléo, então. Uma pergunta que veio de Portugal. É o seguinte: a partir de tudo que foi dito e os efeitos negativos da queda, né? Ele está dizendo que ele é do perfil convencional. Gostaria de saber se vocês vão traçar outra estratégia para investimento na renda variável. Vão manter as mesmas empresas ou vão seguir outro caminho a partir deste novo cenário? E ele também quer saber o que está acontecendo, como a Embraer afeta o plano Embraer Prévio, que está acontecendo com a patrocinadora. Ok, vamos dividir então em duas partes. A primeira parte é a estratégia de renda variável. A gente não vai mudar a estratégia de renda variável, até porque já foi falado bastante sobre isso. Se a gente mudasse e reduzisse, isso muitas pessoas já me procuraram, já me perguntaram, é o contrário, gente. Se nós decidirmos, por exemplo, por reduzir a exposição em renda variável nesse momento, novamente a gente vai ter aquele efeito didático, né, que o Lauro explicou para a gente agora há pouco. A gente vai perder a oportunidade, talvez no momento de recuperação, e a gente conseguir, embora a gente tenha uma parcela menor em renda variável, né, do que a gente tem em renda fixa, e isso tudo já é dosado, essa separação de riscos, mas se a gente tira ou muda a estratégia, reduz a exposição em renda variável, a gente está realizando prejuízo. A chance da gente de recuperar essa posição desvalorizada, ela se torna menor. A gente não acredita nesse tipo de postura. Novamente, a gente fala em estratégia de longo prazo. Estratégia de longo prazo, a gente prevê manter essas posições, mas sim com ajustes. Nosso gestor é um gestor que tem bastante experiência no mercado e esses ajustes já foram feitos. Então, exemplo. Vamos só dar um exemplo de como esses ajustes são tênues, né, e que já foram feitos na carteira. Vamos pegar, por exemplo, o papel Localiza. A Localiza é um papel excelente, de uma empresa como o Lauro comentou agora há pouco, uma empresa muito bem administrada, mas que em função da Covid-19 sofreu uma grande desvalorização. E a recuperação desse papel, ela deve ser mais lenta. Por quê? A gente está falando na retomada num segmento importante de transporte, né? Então, ela vai se recuperar, é um papel que está barato? Certamente, mas a gente não sabe qual o tempo que ele vai se recuperar. Então, o nosso gestor pegou esta posição e trocou, né, por uma gestão por papéis que estão também igualmente com boas oportunidades. Por exemplo, segmento de consumo e varejo, né? Aí a gente está falando de centros de distribuição, tipo lojas americanas, né? Magazine Luiza, o próprio Pão de Açúcar, né? Papéis que têm a ver com esse momento agora muito, né? Estava lendo uma pesquisa esses dias atrás que mostra quão importante está sendo o comércio eletrônico. Né? Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, teve um incremento de quase 50%. Estamos falando aí de mais de 5 bilhões de reais a mais de comércio eletrônico comparativamente ao ano passado. Então, são papéis que vale a pena apostar em crescimento mais rápido, em recuperação mais rápida. Então, esses são pequenos ajustes que foram feitos na nossa carteira de renda variável, mas a manutenção da posição ela continua e a gente acredita, obviamente, na recuperação, baseado em tudo que a gente já viu em termos de perspectivas, tá? Vamos falar agora a segunda parte da pergunta em respeito à Embraer. A gente sabe das dificuldades, não vamos falar nem de Embraer, vamos falar do segmento aeronáutico brasileiro, segmento de transportes. A gente vê, por exemplo, as dificuldades que a Boeing está passando, né? A gente vê as dificuldades que a própria Airbus está passando. Então, todo segmento
aeronáutico sofre muito. Os papéis dessas empresas sofreram desvalorizações incríveis, né? Companhias aéreas sofreram desvalorizações incríveis. Por quê? É o contexto da crise. A partir do momento que esses segmentos acharem soluções novas de transporte que preserve a integridade e a saúde das pessoas, certamente essas empresas vão começar a se recuperar. E aí, gente, eu sou muito mais Embraer. Por quê? Porque eu entendo que a Embraer é uma empresa moderna, ágil, ela é uma empresa de soluções inovadoras, né? Ela consegue fazer aviões que nem são muito grandes, nem são muito pequenos, são aviões que operam em qualquer aeroporto do mundo, trechos mais longos, trechos mais curtos, boa performance, custo baixo de combustível e soluções. Então, eu estava lendo esses dias um material que diz assim, o que as companhias aéreas vão ter que fazer para que as pessoas, a partir de agora, viajem com segurança num avião, sem que elas tenham risco de contaminação. E aí, gente, de novo, soluções criativas, eu sou muito mais a Embraer. Então, é uma empresa que, por mais que tenha dificuldade, eu acho que pode ter, sim, oportunidades de crescimento. Claro que eu entendo também, aí agora analisando como empresário, né, a gente acha que é uma empresa que talvez tenha que fazer ajustes, talvez tenha que mudar algumas estratégias de custo, mas isso a gente sabe que a empresa é dotada de executivos incríveis, com uma capacidade de gestão fantástica, e que tem, claro, muita capacidade e competência para achar soluções aí nesse sentido. Léo, eu vou passar mais uma pergunta para você. Como a Embraer Prev poderia criar um gatilho para minimizar as perdas dos participantes em momentos de crise? Na verdade, esses gatilhos já existem, né? A gente mencionou agora há pouco. A gente já tem todos eles, né? Então, quando a gente fala de uma carteira que tem preponderantemente quase 80% ou um pouco menos de sua exposição em renda fixa tradicional, com colchões de proteção, né? A gente agora há pouco estava falando de entidades de previdência complementar, de planos de previdência similares aos nossos, com rentabilidade negativa em renda fixa, né? Então, se a gente teve rentabilidade em renda variável, é porque é um segmento, claro, que assume mais riscos, né? A gente poderia, por exemplo, ter protegido essa carteira de renda variável com operações de derivativos, com hedge, que a gente chama, ok? A Embraer Prev pode fazer isso, e a gente faz. De tempos em tempos, a gente faz esse tipo de proteção. Só que esse tipo de proteção custa dinheiro. Então, não é fácil. Eu não tenho como pegar um patrimônio de 3 bilhões, enfiar dentro de um cofre, trancar contra a oscilação do mercado. A gente não consegue fazer isso. A gente tem que se expor a risco. Sabe por quê? Porque a taxa de juros está em patamares recordes de outro lado, né? A gente está falando de uma taxa de juros com tendência a zero. Se a gente não assumir um pouco de risco, como é que a gente vai manter a rentabilidade da nossa meta atuarial, né, de 4,5% real ao ano, né? A gente precisa rentabilizar isso. Está lá no nosso simulador. Quem simula o nosso benefício vai encontrar lá esse objetivo. Então, para atingir esse objetivo, a gente tem que ter um mínimo de exposição. A gente não consegue proteger a carteira, blindar totalmente, né? Mas a prova de que existe proteção é de que quem está no perfil conservador não sofreu nenhuma desvalorização, né? Está rendendo 2,28% ao ano, 170% do CDI. Então, quem está no conservador não sofreu desvalorização. Agora, quem escolhe outros perfis, e aí eu volto de novo a reforçar o que o Lauro comentou para a gente até agora, é o perfil de risco de cada pessoa. Então, não tem como eu estar no perfil arrojado e redear totalmente a carteira sem custo. Esse custo, muito provavelmente, vai comer um grande pedaço da nossa rentabilidade. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, tá? Então, não é tão simples assim. Então, o que a gente procura? O bom senso, o meio termo, né? A gente sabe também fazer hedge, a gente faz hedge, a gente protege também a carteira, isso sempre existiu, né?
Agora, são operações mais sofisticadas, são operações que não requer um detalhamento maior na nossa política. Se vocês entrarem lá na nossa política de investimento, vocês vão ver que existem operações com derivativos para a proteção da carteira, é exatamente isso que eu estou mencionando, e a gente usa isso de maneira pontual. Nesse exato momento, a carteira de renda variável está com hedge. Tá? Então, hoje, por exemplo, se a nossa carteira sofreu uma desvalorização a partir de 77 mil pontos até 70 mil, a gente vai estar protegido. Significa que isso tem uma proteção. Então, isso existe e é feito o tempo todo. Tá? É que muitas vezes esse tipo de movimento ocorre quase até que diariamente. Né? Não tem como a gente ficar o tempo todo comunicando esses movimentos. Faz parte natural de uma gestão de um fundo de pensão. Mas é uma gestão diária de recurso e que ocorre de o tempo todo, e o tempo todo a gente está trabalhando nesse sentido, buscando os investimentos mais sofisticados que eles possam ter, mas sempre de olho no custo. A gente é muito austero. Custo, quanto mais sofisticação você traz para uma carteira de investimentos, maior é o custo. Custo de taxa de gestão, custo de operação, custo de produto, isso tudo come parte da rentabilidade. Então, a gente vai buscar sempre o meio termo aí dentre esses instrumentos. Então, isso que você mencionou, um bom ponto, uma boa pergunta, ele já ocorre conforme eu mencionei agora. Bom, então, para a gente encerrar, porque a gente teve várias perguntas, mas elas foram sendo agrupadas aí nas respostas de vocês, eu vou encerrar com duas perguntas bem fofinhas, como vocês falam. Uma é uma curiosidade de um assistido. É possível fazer um aporte em meu patrimônio agora? Sem dúvida nenhuma, isso é uma das opções que os nossos participantes têm. Antigamente, os assistidos não podiam fazer aporte. Eu não sei se a pergunta vem de um assistido ou vem de um autopatrocinado ou de um BPD, né? Mas qualquer uma dessas categorias de participantes hoje podem fazer contribuições extras ao plano, inclusive os assistidos, tá? Nós somos um dos poucos planos de previdência complementar no Brasil em que o regulamento permite que um assistido volte a contribuir. E por que um assistido poderia voltar a contribuir? Porque ele precisa? Não, porque ele quer, porque ele opta. E por que ele poderia optar por isso? Primeiro, para diminuir imposto, né? É o diferir imposto. Na medida que ele faz uma contribuição até 12% da sua renda bruta anual, ele vai deduzir isso na sua declaração de imposto de renda. E isso é uma ferramenta super importante. Eu costumo dizer que previdência não é só investimento, é a questão tributária também. A gente tem que estudar os melhores mecanismos, né, de usar a previdência e os incentivos que o governo oferece para o fundo de previdência, para que isso se reflita em ganho também. Essa questão tributária, imposto de renda, ela é fundamental. Né? Então, nós temos essa ferramenta, ela é fácil de ser feita e até juntando com a ideia que o Lauro colocou, é um momento, muitas vezes, parece até incongruente, né, eu fazer uma contribuição ao plano nesse momento, mas por incrível que pareça, o plano tem recebido várias contribuições extras nesse momento, sobretudo de executivos da empresa que têm recebido algum tipo de renda variável e que, de alguma forma, estão aproveitando a oportunidade de uma cota mais baixa. Cota mais baixa, muitas vezes, se eu faço um aporte, eu acabo comprando mais cotas e no momento que esse perfil se recuperar e o valor dessa cota se recuperar, obviamente, eu subo junto e tenho um ganho mais acelerado. Então, faz todo sentido. Claro que aí a gente recomenda que o aporte seja feito dentro de um limite tributário de até 12% da renda bruta anual, ok? Se for mais do que isso, a gente não recomenda. Você, pô, Léo, você não está querendo o nosso dinheiro? Claro que a gente quer, mas a gente também quer que o participante faça um bom negócio. Né? Então, essa questão tributária é super importante. Na dúvida, procura a gente lá, fale conosco, atendimento@embraerprev.com.br, a gente vai orientar adequadamente quais são as oportunidades aí de contribuição extra que fazem todo o sentido. Léo, tem mais uma. Vocês pensam em permitir que os dependentes, os filhos, possam investir na Embraer Prev? Pensamos, tá? Não só pensamos, como estamos avançando com isso.
Obviamente que isso é uma decisão, vamos dizer assim, que muda bastante as características do plano Embraer-Prev, mas a gente entende também que são oportunidades que vêm, primeiro, ao encontro de pedidos dos nossos participantes assistidos, segundo, ao movimento natural do próprio mercado. Um plano de previdência complementar, ele pode se capitalizar, ele pode aumentar o seu patrimônio com aportes de parentes dos nossos patrocinadores. A gente está falando aí basicamente de um plano que provisoriamente eu estou chamando de Família Embraer. Tá? Esse é o plano que eu particularmente dei provisoriamente para o plano. Chama a nossa família Embraer. Então, a gente está estudando isso. Se vocês olharem na página principal do portal Embraer-Prev, vocês vão ver uma notícia lá de uma alteração regulamentar, ok? Que trata exatamente dessa questão do plano família Embraer. Esse plano está sendo discutido, a gente está tendo uma sinalização positiva, inclusive por parte da própria empresa, não gera nenhuma obrigação adicional para a empresa, basicamente um esforço de gestão novo da entidade, mas disso a gente não tem medo, né? Até porque a gente sabe que isso é ganha-ganha, né? Claro que as características de gestão de um plano como esse são diferentes, muito diferentes de uma carteira como essa que a gente mencionou, talvez investimentos muito mais líquidos, mas a gente também sabe fazer isso. Então, nesse momento está caminhando, mas eu não gosto de ficar prometendo nada. Eu gosto de trabalhar quieto, né? Eu devia ter nascido em Minas, que nem o Lauro, né? Que a gente faz meio quieto e depois conta se deu certo, né? Eu vou passar para o Lauro, que daí ele complementa a resposta aí, por favor. Obrigado, Eliel. Não, na verdade, meu objetivo não é complementar a resposta, não, sem dúvida nenhuma. Ter a Embraer Prev e os parentes poderem contribuir, sem dúvida nenhuma, é uma maravilha, porque comparando a rentabilidade da Embraer Prev com outros fundos que a gente vê aí nos bancos e em outras fundações, é até covardia, mas não é isso, não. Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Eu desejo o melhor para todo mundo. Eu sei que o momento é difícil e nós somos humanos e a gente toma decisões no calor das paixões. Minha recomendação para você é calma, paciência e muito foco no longo prazo. Decisões precipitadas podem te custar caro para o resto da vida. Pensa muito na situação, pensa na sua saúde financeira e pensa no longo prazo. É isso, eu agradeço muito o convite mais uma vez, desejo muita sorte para o Brasil, para todos nós. Obrigado. Bom, pessoal, eu acho que era isso, né? Não sei, Eliane, se a gente tem mais alguma pergunta. Eu acredito que a gente está encerrando absolutamente dentro do prazo. A gente aprendeu com os nossos participantes, principalmente com os nossos assistidos, a sermos pontuais e a gente está tentando, né, corresponder a essas expectativas. A gente agradece muito, a gente sabe das dificuldades. A gente gostaria agora de estar tomando um café, comendo um pão de queijo, né? Presencialmente, abraçando, cumprimentando os nossos assistidos, mas infelizmente isso não é possível. Espero que isso seja possível em breve. Até lá a gente vai se virando, vamos aprendendo a fazer live. A gente também não sabe, mas está aprendendo junto com vocês. Mais uma vez eu queria agradecer a participação de todo mundo e peço novamente que nos ajudem a medir a avaliação. A gente gosta sempre de ter a opinião para que a gente possa sempre melhorar. Então, a gente sabe que esse ferramental que a gente está utilizando agora é novidade, a gente não é especialista nisso, a gente está aprendendo, e para isso a opinião de vocês é super importante. Então, na sequência agora do término desse evento, a gente vai mandar um e-mail para todo mundo que participou, tem lá uma pesquisazinha, um linkzinho, é coisa rápida, é clicar, menos de um minuto vocês conseguem responder. Se tiverem algumas sugestões também, por favor, nos mandem. E eventuais perguntas que a gente não tenha respondido, por favor, vocês podem encaminhar para o e-mail atendimento@embraerprev.com.br e a gente vai procurar responder o mais rápido possível. Agradeço novamente e a gente está sempre à disposição. Saibam que a gente não para. Embraer Prev para nós é um vício, um bom vício. A gente trabalha muito duro
para que a gente possa conseguir os melhores resultados, e é isso que a gente vai buscar. Obrigado a todos e até a próxima.